Já parou para pensar que talvez o seu inglês não esteja avançando, não é por falta de esforço, mas porque você está focando na habilidade errada, na hora errada? Pode ser que esteja acontecendo isso. A verdade é que falar inglês, ele não é só decorar falas, decorar frases, decorar regras, ouvir música, assistir filme, assistir série. Existe um conjunto completo de habilidades, 4 pilares, a gente vai chamar de 4 habilidades essenciais que sustentam tudo e que você tem que treinar e praticar todas ao mesmo tempo, por assim dizer, ou pelo menos fazer a prática correta, da habilidade correta, na hora correta. As habilidades são o speaking, o listening, o writing e o reading, ok? E eu vou te mostrar não apenas o que é cada uma dessas habilidades, mas como treinar cada uma dessas habilidades do jeito certo, com o método certo, sem fórmula mágica, sem pílula mágica, sem nada mirabolante, sem enrolação, ok? Eu sei o que você está sentindo porque eu já passei por isso, tá? Quando eu iniciei os meus estudos, eu lembro no início da faculdade, no primeiro ano, a gente teve uma aula de comunicação oral da língua inglesa e os professores queriam saber em qual grupo eu seria colocado para estudar comunicação oral. E aí eles entrevistaram aluno por aluno, uma sala com 50 alunos, e aí eu lembro que elas ficaram em dúvida sobre onde elas iam me colocar. Por quê? Porque eu entendia muito bem o que eles queriam dizer, não 100%, claro, precisava melhorar muito, mas eu entendia, só que não conseguia produzir nada. Ah, mas era frustrante. No fim das contas, a decisão que elas tomaram foi a melhor. Eu já devo ter falado em algum outro vídeo aí, qualquer hora eu explico a história inteira direito. Então, o que acontece? Com o tempo eu fui aprendendo que existe uma série de habilidades e a gente tem que ir focando nessas habilidades no momento certo, com os exercícios e atividades corretos, ok? Muito bem, então fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu vou dar um passo a passo claro para você, quase que como uma receitinha de bolo, para você equilibrar essas 4 habilidades e não desistir no meio da sua jornada, beleza? Muito bem, eu sou o Max Prado, eu sou especialista no ensino de língua inglesa para brasileiros. Eu sou também especialista em encontrar aquele jeitinho, aquele hack, para que você fale fluente num tempo recorde, ok? É possível falar fluente entre 6 e 11 meses com o investimento correto de tempo e com a metodologia certa, isso eu garanto para você, ok? Muito bem, então vamos lá. Muita gente acha que para estudar gramática, que é só estudar gramática, você vai falar inglês, tá? É um ledo engano, isso é mito. Outras pessoas acham também que se eu assistir muita série, muito vídeo, ouvir muita música em inglês, também vai funcionar, tá? Também vou milagrosamente vou estar falando. Tudo bem, gramática é importante, mas ela treina seu ouvido? Não, é uma habilidade diferente. Assistir série e filme ajuda, mas dá confiança para você falar? Só assistir uma série e filme? Mesmo que você entenda, na situação real de comunicação, melhora a sua confiança? Então você precisa trabalhar as 4 habilidades de uma forma integrada. Tá? Eu lembro que eu costumava ouvia muita música, assistia séries e filmes, e por alguma razão o meu listening também não desbloqueava. Precisava assistir as séries sempre com legenda, a música às vezes precisava acompanhar a letra e não soava para mim como o meu idioma natural, como acontece hoje. Hoje eu escuto, sei exatamente o que está falando, entendo a mensagem no mesmo momento. Então parecia que o meu inglês era quebrado, ele estava pela metade. E aí quando eu entendi que eu precisava equilibrar, né, o input e o output de informação, aquilo que eu recebo e aquilo que eu produzo, aí a coisa começou a fluir, tá? Então muito bem, vamos lá entender o que é cada uma dessas habilidades. Vou falar da primeira habilidade aqui, que é a habilidade de listening. Listening é a habilidade de ouvir e entender o que outra pessoa está falando no idioma. Então ele é a base. Nosso listening é a base, é o principal, as 4 são importantes. Mas veja bem, quando você começou a aprender o seu idioma, sua língua materna, você começou escrevendo, lendo, falando ou ouvindo? Então é a base.
Ouvir é a base, o listening é a base. Todo mundo começa adquirindo seu primeiro idioma ouvindo. E assim, você já reparou que mesmo o idioma que você já fala, se você não entendeu o que a pessoa falou, quando há ruído de comunicação, não existe comunicação. Quando há ruído na conversa, a pessoa fala, você pede para repetir. Por que pede para repetir? Porque você não entendeu o que a pessoa falou da primeira vez. Tá? Então veja como é importante. Então vamos lá, vamos ver quais são os principais erros de quem treina listening. Primeiro é achar que listening é só colocar para ouvir uma série, uma música, um áudio, uma conversa e pronto. Milagrosamente seu ouvido vai se adaptar e você já vai ouvir. Não, não é isso. Tá? O listening é uma coisa ativa. Você precisa ouvir, pausar, repetir, imitar. Às vezes fechar o olho, tá? Porque aí você reduz a energia que você está gastando com a sua visão, com seus outros sentidos e você foca muito mais na audição. Então, muito bom. Agora vou dar para você algumas estratégias práticas de como fazer isso. Tá? Não escolha um áudio, um diálogo muito grande. Comece com uma coisa pequena. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tá? Vai aumentando gradativamente. Usa a legenda de forma inteligente. Eu costumo fazer em 3 passos. Você está assistindo uma série. Pega uma série que você já conhece, primeiro. Primeiro de tudo, pega uma série que você já conhece. Ah, mas eu assisti dublado. Tudo bem, você já vai saber o que acontece na história. Então, entender a história não vai ser uma preocupação inicial para você. Você vai conseguir focar somente na linguagem. Então, pegou lá o trechinho de uma série. Ou assista primeiro com a legenda em português. Depois assiste com a legenda em inglês. E por fim, assiste mais uma vez sem a legenda. O interessante é você assistir com a legenda em inglês e sem. Mas no início, se você tiver dificuldade, você faz isso. Põe a legenda no seu idioma, língua portuguesa, espanhol talvez. Põe a legenda no seu idioma. Depois você troca para a legenda em inglês, depois você assiste sem a legenda. Ok? Terceiro ponto, terceira estratégia, você vai usar uma técnica que a gente chama de shadowing. O que é shadowing? É uma repetição espelhada, você vai repetir junto com o áudio. Você vai ouvir e tentar falar junto na mesma cadência, tá? Com o mesmo ritmo, mesmo tom, mesma entonação, ok? E por fim, você pode ter uma playlist de músicas que você vai ouvir de novo, até você entender a música sem olhar a letra. Isso é legal, ok? Muita gente pode falar assim, mas eu não entendo nada, puxa, eu vou ficar perdido. Calma, você não precisa entender 100% no início. No início é assim, você vai ouvir e você vai entender algumas coisinhas. Depois, na segunda vez, um pouquinho a mais. Na terceira, assim por diante. Quando você chegar a entender os 60%, 70% do que você está ouvindo, maravilha, você já está indo muito bem. E é muito rápido, é questão de prática. Então, o segredo aqui não é você atingir a perfeição nas primeiras vezes que você fizer. O segredo do listening é você manter consistência. Seja consistente e crie a habilidade de ouvir as coisas de forma ativa. Como assim, Max, ouvir as coisas de forma ativa? Você vai ouvir de forma ativa fazendo o seguinte, não consumir apenas pelo prazer do entretenimento. Mas agora o seu foco é buscar nesse entretenimento a estrutura da linguagem. É entender como que a linguagem está sendo utilizada para passar aquela ideia, para contar a história que você está assistindo, por exemplo, ou a história da música que você está ouvindo. Entendeu? É diferente, você muda o foco. Quando você começa a fazer isso, as coisas começam a fazer mais sentido para você. E aí você começa a aprender, e o seu cérebro começa a ficar mais ligado, mais ativo. Ele começa a entender qual que é o seu objetivo quando você está consumindo um filme, uma série, uma música. Ok? Beleza? Muito bem. A próxima habilidade a gente vai falar de speaking. Tá? Qual que é a importância do speaking? Comunicação é uma via de mão dupla. Se você só ouvir, ia sorrir e acenar, né, como fazem os pinguins de Madagascar, sorria e acene. Então, você não está se comunicando, né? Você está só mostrando que algo entrou no seu ouvido. Você não está nem dizendo que você entendeu. Tá? Então, você pode ter um vocabulário gigante. Agora, se você não abrir a boca para falar, não tem fluência, não tem comunicação.
Tá? Um dos erros mais comuns, um dos erros que mais pegam as pessoas é a pessoa achar que ela tem que estar 100% pronta para começar a falar. Não, preciso estudar muito, preciso arrebentar de estudar gramática, preciso entender tudo. Meu cérebro tem que estar já com tudo engatilhado para começar a falar. Isso é um erro terrível, isso é um erro comum e é algo que trava, porque sim, você vai procrastinar pro resto da sua vida, seu estudo. Você nunca vai estar perfeito. Para pensar, pega um especialista do idioma que você fala. A gente tem muitos aqui no Brasil, né? A gente tem um professor Pasquale, muito bom o Pasquale, manja muito de língua portuguesa. Pergunta se ele sabe todas as palavras da língua portuguesa, se ele conhece o dicionário inteiro. Não conhece. Na verdade, ninguém conhece. Ninguém é 100%, 200% em nada. Então, enquanto você esperar essa perfeição, você não vai adquirir a habilidade de falar inglês, tá? Outro erro que as pessoas cometem é ficar repetindo um monte de frase decorada sem inserir ela num contexto. Só repetir a frase. E daí você aprende a frase e você não sabe em que momento você vai usar ela. Não sabe de que forma, em que contexto. O que você vai ouvir para falar aquilo que você decorou. Ok? Muito bem, então vamos para estratégias práticas. Ok? Muito bem, praticar sozinho. Como assim praticar sozinho? Se você não tem um amigo que é falante nativo, se você não está inserido numa comunidade, se você não mora fora, você precisa praticar sozinho. E outra coisa, né? O problema aqui é você ter vergonha de começar a falar. Se você acha que tem que esperar ficar pronto, se você não é seguro, não tem segurança para falar, então você precisa ganhar essa confiança. Você faz isso praticando sozinho. Você simula diálogos na sua mente e em voz alta. Você fala em voz alta, você narra seu dia, ok? Outra coisa que ajuda muito, você tem o hábito de ler inglês, está lendo, está estudando fonética, como liga as palavras uma na outra. Está fazendo isso? Muito bem. Se você está fazendo isso, começa a ler em voz alta. É isso mesmo, leia em voz alta. Sua leitura vai fazer com que a sua fala melhore, com a sua fluência vai melhorando. Ok? Outra coisa, grave áudios. Grave áudios e vídeos e compara um dia depois do outro. Como é que está sendo? Elabora lá 3 sentenças dentro de um contexto que faça sentido para você e passa a semana repetindo essas sentenças e melhorando, e vai gravando. Ou cria um diálogo que faz sentido, por exemplo, no seu local de trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua vida cotidiana, e faz o quê? Vai repetindo esse diálogo, gravando para você ter um elemento de comparação, ver como que você está melhorando, ok? Outro ponto é você poder usar chat de voz em aplicativos, trocar áudios com algum parceiro de estudo, grava um áudio, manda para um colega, o colega manda para você. Ok? Então, por exemplo, escreve aí na sua mesa, aí numa folhinha. Algo que é simples. Não pode ser simples. Por exemplo, I have a notebook. There's a cup of coffee. My tablet is here. E começa a falar. Olha ao redor e fala. Tá? I have a notebook. I have a notebook. Hey, I have a notebook. Dê entonações diferentes para a frase. Tá? Olha o que tem em volta. Oh, there's a cup of coffee. I'm drinking coffee. Would you like some coffee? Okay. Oh, wait a minute. My tablet is here. Let me turn it on. E assim por diante. Ok? Olhe em volta, crie sentenças que você possa falar com coisas do seu cotidiano. E lembre-se, você não precisa ter medo de passar vergonha porque você está sozinho. Ninguém está te vendo. Ok? Você está sozinho. Faça, pratique, aproveite, ok? Mas e se eu errar? Poxa, e se eu errar? O medo do erro que trava, que segura, que desconcerta a gente. Errar é ótimo, é um sinal que você está treinando. O único erro que vai te prejudicar é você não tentar, é você não começar, é você ficar calado. Então fale, erre, conserte, ajuste. Entendeu? O processo é esse. Você tenta, você vai errar,
Você vai avaliar e você vai ajustar. Depois você vai tentar de novo. E aí, se houver mais alguma coisa para mexer, você vai ajustar de novo. E assim por diante. Já viu aquela, primeiro você começa e depois você melhora? Certo? Primeiro você faz, primeiro você começa e depois você melhora. Ok? Beleza? Muito bem. Vamos para a terceira, então, habilidade, que é a habilidade de reading. O que é a habilidade de reading? A habilidade de leitura. Então, qual que é a importância de treinar essa habilidade? Primeiro, ela expande o seu vocabulário. Segundo, ela te dá contexto. Quem lê melhor, fala melhor. A gente sabe disso até na nossa língua materna. Ok? Vamos ver, então, qual que são os principais erros que as pessoas cometem quando elas estão treinando a habilidade de leitura, de reading. A pessoa quer traduzir palavra por palavra na mente dela. A tradução, eu já devo ter gravado vídeos aqui, tem vídeo no canal do YouTube, tem vídeo aqui no Instagram, que a tradução, seja ela mental, seja ela com um tradutor eletrônico, seja ela com um dicionário, ela vai travar você, ela vai impedir que o seu cérebro pense em inglês 100% do tempo. Tá? Então ficar traduzindo só vai te travar. Ok? Eu vou falar daqui a pouco o que você faz para evitar a tradução. Outro erro muito comum é a pessoa querer pegar um livro ou um texto muito difícil. Vamos ler Kant em inglês, pelo amor de Deus, né? No nosso idioma, às vezes o texto já é de difícil compreensão. Aí você vai pegar um texto difícil para você ler em inglês, começa com um texto simples. Começa com fábula para criança. Começa com história para criança, história simplesinha. Vai lendo história simples e vai aumentando, melhorando com o tempo. Lembra? Primeiro você começa mais pequeno, depois você melhora. Muito bem, na prática, então, o que vai me ajudar na prática a fazer isso, a colocar essas coisas, né, a colocar em prática o treino dessa habilidade de leitura? Muito bom, você vai começar com um texto curto, isso já foi falado. Notícia, um post na internet, um resuminho, uma historinha para criança, mensagens, trocar mensagem escrita com alguém. Muito bom. Você vai substituir a tradução pelas estratégias de leitura. Estratégias de leitura, eu tenho vídeos específicos sobre elas, vou fazer outros. Eu já tenho programado outros vídeos específicos. Dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo já foi lançado. Tá? O mais importante é deduzir pelo contexto. Eu já falei isso num outro vídeo. Você deduz pelo contexto. Você olha uma frase, é mais fácil você entender pelo contexto do que você ficar traduzindo. E é interessante saber por que isso acontece. Se você pensar no seu próprio idioma, vamos lá, língua portuguesa, uma palavra não tem só um significado, ela tem um monte. Então você pega, por exemplo, a palavra leão, ok? Leão significa muita coisa. Leão é o rei da selva, ele é um felino, ele é um caçador, ele é um animal imponente, ele pode ser um animal perigoso, ele tem uma juba enorme. Então, dependendo do contexto que você colocar a palavra leão, você vai afunilar todos esses significados para um só. Por exemplo, se eu disser assim, rapaz, olha o tamanho daquele cabelo, parece um leão. Percebe? Ô, mas rapaz, grita, hein? Olha, parece um leão bravo. Percebe? Como que o contexto em que você coloca a palavra reduz o significado dela para uma ou duas coisas no máximo. Então, você fazer dedução pelo contexto é isso. Quando você olha o contexto de uma palavra, você chega exatamente no significado dela. Porque a frase só vai fazer sentido se aquela palavra tiver um significado específico. Se você entendeu todo o contexto em volta, então vai ser muito tranquilo para você, em vez de traduzir, olhar a palavra e falar, ah, tá, se todo o resto significa isso, essa palavra aqui que eu não conheço só pode significar X, tal coisa. E depois que você lê, passar meia hora, uma hora, que você já tiver adquirido essa palavra para você, você pode até consultar daí num tradutor. E aí você vai ter certeza que funciona, você vai ver que é exatamente aquilo que você pensou que era aquela palavra que você deduziu pelo contexto.
Tá? Você vai fazer isso no máximo 2 vezes, porque depois que você entender que a estratégia funciona, você vai usar ela para sempre. Isso vai expandir. Você vai ver quão poderoso que é fazer isso, utilizar essa estratégia de dedução, como as outras estratégias de leitura que a gente vai ver num outro vídeo. Ok? E como eu já falei, leia em voz alta. Ler em voz alta vai te ajudar a treinar o ritmo, a pronúncia, a imposição da sua voz. Muito bem, vamos dar um exemplo aqui. Se você lê, por exemplo, The dog ran quickly to the park e não sabe o que significa a palavra quickly, você não precisa parar de ler e travar a sua leitura. Ok? Você olha em volta. Tá? Que elementos você tem? Dog, o passado de correr, ran, e você tem o ambiente, park. Você falou, opa, o cachorro correu até o parque. De que forma? Ok? Então você coloca no contexto. Provavelmente rápido. Ninguém corre devagar. O cachorro também, quando vê a liberdade, fica desesperado. Né? Então tudo isso vai te dar dicas de como fazer dedução, ajuda você a ler sem precisar traduzir, que é o mais importante, que é a melhor ferramenta que tem. Ok? Finalmente, uma das que são mais complexas, que é o writing. Writing é escrever em inglês. Tá? Ele consolida seu aprendizado. Quando você escreve, o que acontece? Você organiza as ideias. Você crava na sua mente o vocabulário. Você coloca a palavra lá nas caixinhas em que você guarda as suas ideias. Tá? Muito bem, quais são os principais erros que as pessoas cometem? Elas ficam copiando frase pronta que não faz sentido no contexto da vida dela. Outra coisa também é querer escrever como falante nativo desde o começo. Lembra? Começa devagar, começa pequeno. Primeiro você começa, depois você melhora. Então, quais são as estratégias práticas que a gente vai usar aqui? Muito bem, você vai começar com diários. Você vai escrever um diário, com diários curtos. Começa a escrever 3 linhas por dia, no final do dia, aquilo que aconteceu com você. Resume 3 pontos importantes em 3 frases. Na semana seguinte, você vai para 4 ou 5 frases. E assim por diante. Depois, você tira um tempo para reescrever coisas que você já tinha colocado no seu diário. O que vai acontecer nesse momento? Você vai acrescentar palavras, você vai mudar estruturas, porque você vai estar aprendendo, estudando, melhorando. E aí, o que você faz? Você começa a aprimorar, a lapidar a sua forma, o seu vocabulário. Ok? Então, interessante. Você também pode usar a ajuda do dicionário online ou da inteligência artificial para corrigir o seu próprio texto. Escreve primeiro, tá? Importante, tá? Escreva no papel. Escreva no papel. Quando você escreve no papel uma letra A, uma letra B, uma letra C, você está dizendo para o seu cérebro que uma letra é diferente da outra. Quando você digita, a informação que o seu cérebro está recebendo é a mesma para todas as letras. Então você não está criando uma diferenciação na sua mente, no seu cérebro. É muito importante ser um pouco analógico nessa hora. Seja analógico, escreva, pegue um diário de papel mesmo, escreva com a caneta, comece com 3 frases, 4 frases, 5 frases e assim por diante. Uma semaninha de cada vez, você vai aumentando uma frase por semana. Você vai ver que vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Então vou dar um exemplo. Hoje à noite escreva 3 frases simples sobre a sua rotina, sobre o dia que você passou em inglês. É legal que você já treine no passado também, né? Por exemplo, I woke up late. Eu acordei tarde. I studied English. Eu estudei inglês. I watched a movie. I watched a movie. Então isso já é um treino real de escrita. Você está escrevendo, seu cérebro está entendendo. Ele começa a captar a sua mensagem. Sua mensagem para ele é, viu? A partir de agora, você vai me ajudar a escrever em inglês. Ok? Beleza? Muito bom. Agora eu conheço as 4 habilidades. Você já me explicou, professor, né? Que é cada uma, como cada uma funciona. Agora, como que eu integro tudo?
Como que eu monto a minha estrutura em cima desses 4 pilares? Então veja bem, imagina que você ouve uma música, tá? Você repete ela em voz alta. Então ouvir, listen. Repetir em voz alta, speaking. Imagina que você lê a letra, tá? Você está fazendo reading. E aí você pode escrever um resumo daquilo que você entendeu da música. Olha que interessante. Tudo numa atividade só. Aí é assim que você acelera. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode pedir para a inteligência artificial criar um exercício de fill in the blanks com a letra de uma música. Então ele vai criar para você vai ouvir e vai completar. Ok? Você pode simplesmente colocar só o nome da música lá, ao invés de colar a letra, dá o nome da música e do artista, pede para ele fazer para você. Ele vai fazer, você ouve a música, vai completando, conforme aquilo que você ouve. Ok? Então, por exemplo, você pode organizar a sua rotina. Às segundas-feiras, você escolhe assistir um vídeo. Você vai praticar listening. Depois você faz shadowing. Você fala as frases, algumas frases que marcaram, alguns diálogos que te marcaram daquele vídeo, seja um filme, uma série, um vídeo no YouTube. Você repete em voz alta. Aí você pratica listening, speaking. Ok? Na terça-feira, lê um artigo curto ou um comentário, um post. E aí escreve 3 frases sobre a sua opinião. Escreva um comentário que você gostaria de deixar no post, por exemplo. Na quarta-feira, você resolve ouvir música. E aí você canta ou declama partes da letra da música. Então você está fazendo um shadowing. Listening, speaking. Ok? Se você acompanhar junto, você vai ler também. Você vai fazer um reading. Na quinta-feira, você pode escolher um colega para conversar. Seja via texto, seja em áudio ou misturado. Se você trocar áudios e texto escrito, você vai estar praticando listening, reading, writing e speaking, tudo ao mesmo tempo também. Ok? E na sexta-feira, você pode pegar tudo isso que você fez durante a semana e revisar. Anotar palavras que você aprendeu, repetir elas em voz alta. Entendeu? Tudo isso vai ajudar você a praticar de forma integrada as 4 habilidades. E aí você vai ser capaz de... Você vai melhorar, né? E ser capaz de ouvir, falar, ler e escrever em inglês. Olha que maravilha, olha que poderoso, olha que fantástico isso. Muito bem. Então, se você quer falar inglês de verdade, não adianta ficar focando numa habilidade só. Você precisa do pacote completo. Você não compra um dispositivo em que vem faltando as coisas, não é verdade? Você tem que ouvir, falar, ler e escrever, ok? Com habilidade. O segredo não é estudar mais, mas sim estudar do jeito certo. O segredo é você estudar com equilíbrio, é ter uma metodologia correta, ok? Vem com a gente que você vai se dar bem. Eu vou deixar sempre aqui no canal do YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais, dicas de como você melhorar. Estou aqui para ajudar você. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai precisar, que acha que está precisando melhorar o inglês. Algum amigo seu, algum parente, no grupo da família, no WhatsApp. Compartilha, tá? Deixa seu like, compartilha, deixa um comentário, ok? Então, muito bem. Não se esqueça, eu estou aqui para ajudar você a melhorar, a atingir o seu objetivo. Se o seu objetivo é falar inglês fluente no menor tempo possível, entre 6 e 11 meses, você está no lugar certo. Até mais.